Olá, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao quarto e último bloco dessa nossa aula de hoje, tá? Só lembrando que nessa aula nós estamos fazendo as correções das atividades relativas ao módulo 1, Encontro EAD 4, tá? Então, nesse bloco, esse Encontro EAD aconteceu dia 4 de junho, foram as aulas 53, 54 e 55. Bom, pessoal, nessa aula aqui a gente falou um pouco a respeito dela, né, sobre indutâncias, indutâncias próprias, indutâncias mútuas, a respeito de fluxo magnético e todas as suas características. E aí eu deixei essas duas atividades aqui bem tranquilas para vocês fazerem. São duas atividades relativas ao fluxo magnético produzido por um solenoide. Então, o que é um solenoide? Solenoide é um indutor, né? É um enrolamento que, quando percorrido por uma corrente, ele vai produzir o quê? Fluxo magnético. Então vamos lá, pessoal. Primeiro essa atividade número 1. Está pedindo aqui para a gente calcular o fluxo magnético através de um solenoide de 25 centímetros de comprimento, 1 centímetro de raio, que possui um total de 400 espiras e por onde passa uma corrente de 3 amperes. Tá? Então, o solenoide tem este formato aqui, né? Ele funciona como se fosse um indutor. Então vamos lá. Primeiramente, nós sabemos que o módulo do fluxo magnético B, ele vai ser igual a quem? Ao campo magnético B vezes as n espiras do enrolamento vezes a área ou seção daquele seu solenoide, daquela sua espira, tá? Mas nós sabemos que o campo magnético B, o módulo dele, pode ser dado por quem? Por μ0 vezes número de espiras vezes a corrente dividido pelo comprimento do seu solenoide, tá? E aí aqui está o pulo do gato. Você pega esse campo magnético B e substitui aqui na fórmula do fluxo. Sua fórmula final vai ficar assim: μ0 n ao quadrado e L πr ao quadrado. Substituindo os valores, como que fica? μ0, quanto que vale μ0? O μ0, pessoal, é equivalente a 4π vezes 10 a menos 7, tá? Basta vocês pegarem lá na nossa atividade essa constante. O n aqui em questão, são quantas espiras? São 400, então fica 400 ao quadrado. A corrente I vale 3 amperes, dividido pelo comprimento aqui são 25 centímetros, só que a gente tem que converter para o sistema internacional, então vai ficar 0,25. Π vezes R ao quadrado. O R é o raio da espira. A espira que no caso tem 1 centímetro de raio, então vai ficar 0,01 metro. Então, ao jogar esses valores aqui na fórmula, você vai chegar no valor de um fluxo magnético de aproximadamente 0,76 mV, tá? Ou seja, as 400 espiras desse seu solenoide, quando percorridas por uma corrente de 3 amperes, vai produzir um fluxo magnético com esse valor aqui, tá? Vamos lá, exercício 2. Exercício 2 ele diz o seguinte: a partir do resultado do exercício anterior, caso você queira produzir um fluxo magnético de aproximadamente 2 mV, olha lá, o exercício anterior tinha dado 0,76 mV. Você quer aumentar o fluxo para 2 mV. Você quer quase que triplicar esse fluxo. E mantendo as demais características dos solenoides constantes, quais são as demais características? Área, corrente, comprimento, raio e tudo mais. Aí ele pergunta o seguinte: quantas espiras você precisaria acrescentar ao solenoide? Por que que eu vou ter que acrescentar? Porque olha só, você quer aumentar fluxo, você só aumenta fluxo com mais espiras nesse caso, tá? Então neste caso você vai precisar acrescentar. Nós vamos usar o mesmo conceito, a mesma fórmula. A diferença é que agora o que a gente vai ter que fazer? Está aqui a nossa fórmula
Só que agora a gente vai ter que fazer o quê? Isolar quem? O número de espira. Então eu vou pegar todo mundo que está aqui e vou passar para o lado do fluxo aqui. Lembrando que quando passa aqui no igualdade, ele passa multiplicando ao contrário. Então quem está dividindo passa multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar a fórmula assim, N igual a raiz do fluxo magnético B vezes o comprimento dividido por μ0 e πr ao quadrado. Substituindo os valores, o fluxo então que eu calculei, que eu quero, é 2 mV, 2 vezes 10 a menos 3. Comprimento, 25 centímetros, então 0,25 metros. μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Corrente, 3 amperes. π é o próprio π, né, 3,14. E o raio, mesmo valor, 1 centímetro, né, equivale a 0,01 metro, só que ao quadrado. Pessoal, isso vai dar uma quantidade de espiras de aproximadamente 650 espiras. Então você percebe que com 400 espiras você produziu um fluxo de 0,76 mV. Você praticamente quase dobra, né, o número de espiras, não chega a dobrar, né, para dobrar seria 800, né, mas você aumenta ali para praticamente 70% o número de espiras, você conseguiu aumentar o fluxo em aproximadamente 3 vezes, tá? Por que que isso é importante? Isso é extremamente importante quando você trabalha com indutores ou quando você trabalha com enrolamentos. Então, sempre que você tem um enrolamento, você quer produzir um fluxo maior, o que você faz? Aumenta a espira. Se você quer produzir um fluxo menor, o que você faz? Você diminui a espira. Aí você pode perguntar o seguinte, professor, mas como que ele aumentou o número de espiras sem aumentar o comprimento do solenoide? Você coloca uma nova camada de espiras, tá? E aí, nesse caso, como as camadas são muito próximas, você pode considerar o raio delas praticamente idêntico, praticamente constante. Então, foi dessa forma aqui que o exercício fez a atividade, tá? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham conseguido acompanhar aqui as atividades e resoluções que nós tivemos, tá? Aqueles que tiveram alguma dificuldade ou que porventura erraram, peço por gentileza que vocês estudem, tá? Esses materiais, essas resoluções, elas também estão disponibilizadas. Se for preciso, assistam novamente a aula e principalmente refaçam os exercícios, tá? Porque só assim vocês vão conseguir fixar. E não se esqueçam, tá? Depois de vocês fazerem as correções, avaliarem o que vocês acertaram, o que vocês erraram, não se esqueçam também de fazer a atividade da aula de hoje, tá? Então vai estar lá uma listinha com alguns novos exercícios para vocês resolverem lá, ok? Pessoal, então por hoje era só, é isso que eu tenho para passar para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me consultar através dos grupos de WhatsApp ou através lá do fórum na plataforma Moodle. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.